Olá, eu sou a Kailane e hoje, junto com a Dilson, a gente vai falar sobre micro-organismos e suas adaptações para viver em ambientes extremos. Em microbiologia de ambientes extremos, tipos e exemplos, a Nupama Sapkota faz uma revisão bibliográfica sobre adaptações bioquímicas e fisiológicas para a vida em ambientes extremos, definindo conceitos e analisando o impacto desse conhecimento nas atividades humanas. Nosso trabalho resume essa revisão. A microbiologia de ambientes extremos estuda organismos que vivem em habitats com condições físico-químicas muito além das consideradas normais para a maioria das formas de vida. Esses micro-organismos, chamados de extremófilos, possuem adaptações fisiológicas e moleculares únicas. O ambiente é considerado extremo quando apresenta condições muito desfavoráveis à vida humana e da maioria dos organismos. Eles são classificados com base no seu fator ambiental predominante, como, por exemplo, temperatura extrema, ambientes muito frios, abaixo de 5 graus, ou muito quentes, acima de 45 graus, pH extremo, ambientes ácidos ou alcalinos, alta salinidade, ambientes com concentração iônica maior do que a carga d'água do mar, alta radiação, que são áreas expostas a doses anormais de radiação ultravioleta ou gama, como, por exemplo, desertos e altas montanhas, e ambientes áridos, ambientes com atividade de água muito limitada, como desertos quentes e frios. Extremófilos são organismos que requerem uma ou mais condições extremas para sobreviver e crescer de forma ótima. Existem também os extremotolerantes, que suportam condições extremas, mas crescem melhor em condições neutras. Eles pertencem aos 3 domínios da vida, que são bactérias, arqueias e eucárias, sendo a maioria procariotos com uma alta proporção de arqueias. Podem ser psicrófilos, que são organismos que crescem melhor em temperaturas baixas, com ótimo abaixo de 15 graus. Estão presentes em 80% da biosfera, incluindo oceanos profundos e calços polares. Termófilos crescem ótimo acima de 45 graus em fontes termais e respiradores vulcânicos. Acidófilos são organismos que conseguem sobreviver e prosperar em condições altamente ácidas, e micro-organismos acidófilos prosperam em ambientes naturais e artificiais com pH extremamente baixo, como lagos ácidos e alguns sistemas hidrotermais. Alcalófilos, um grupo de extremófilos que podem viver e prosperar em ambientes com valores de pH extremamente altos, podem ser de 2 tipos. Obrigatórios, que crescem apenas em ambientes com pH superior a 9, e também tem os facultativos, que podem viver tanto em pH neutro quanto em condições alcalinas. E xerófilos são capazes de sobreviver em ambientes com baixa disponibilidade de água. Os halófitos são organismos que têm a capacidade de sobreviver em ambientes de alta salinidade, que têm uma concentração de sal muito superior à de ambientes comuns. Osmófilos são organismos que conseguem sobreviver a uma grande variação de pressão osmótica, como ambientes que têm uma alta concentração de açúcares. Barófilos são organismos que crescem e prosperam em ambientes com alta pressão, que ela é superior à pressão atmosférica. Os organismos metalotolerantes são capazes de sobreviver em ambientes com altas concentrações de metais pesados. E eles podem até mesmo usar esses metais pesados na estrutura e no metabolismo deles. E os radiófilos são os organismos que têm a capacidade de sobreviver em ambientes com formas extremas de radiação, como a radiação ultravioleta e a radiação gama. Algumas das adaptações que esses organismos desenvolveram para poder conseguir prosperar nesses ambientes extremos foi a criação de genes funcionais que estão relacionados ao metabolismo em resposta ao estresse ambiental, como a geração de moléculas protetoras que evitam a degradação das enzimas e as estruturas da célula, adaptações da membrana, tanto nos lipídios quanto nas proteínas que a compõem, que são capazes de promover maior resistência e, sem perder sua funcionalidade, a produção de enzimas que são específicas e que funcionam nas condições específicas de cada organismo, e mudanças estruturais que também proporcionam maior resistência, mantendo a integridade da célula. Geração de energia a partir de fontes alternativas, como a partir de metano ou enxofre. Algumas dessas adaptações desses organismos que habitam esses ambientes extremos são utilizadas em atividades humanas, como, por exemplo, a dos termófilos, que produzem alfa-amilase estável para a hidrólise de amido, e oxalonases para o branqueamento de papel. Ele produz proteases, que são utilizadas na fabricação de cervejas e também para fingir detergente.
Algumas espécies de micro-organismos acidófilos eles podem ser utilizados não apenas para reduzir a poluição da água nas minas, mas também para recuperar metais das águas residuais que são ácidas por meio da biomineralização seletiva. Diversos organismos extremófilos utilizam a celulose, que tem sido empregada no tratamento de sucos, no aumento da cor de detergentes e no tratamento de biomassa de culturas que contêm a celulose, visando melhorar sua digestibilidade e a qualidade nutricional. Da mesma forma, os halófitos também têm sido explorados como uma fonte potencial de caroteno, solutos compatíveis, gliceróis e surfactantes para o uso farmacêutico. Enzimas de organismos extremófilos também podem ser utilizadas em processos de biorremediação, como a descontaminação de águas residuais e também do ar, e a remoção de resíduos metálicos de esgotos e indústrias. Diferentes enzimas produzidas pelos micro-organismos halófilos são utilizadas na produção e esterilização de itens, sob variadas condições de pressão. Além disso, as informações sobre a composição microbiana e os ciclos biogeoquímicos de ecossistemas extremos também ajudam a compreender as mudanças globais e as ameaças às oportunidades para os seres vivos. Dentro de tudo isso que foi discutido sobre a adaptação microbiana e tudo que foi explorado nesse tema que é bastante abrangente, diversos estudos podem estar auxiliando na identificação das forças fundamentais que têm controlado esse processo muito complexo. Porém, ainda é importante fazer mais estudos que examinem essa adaptação microbiana e os padrões evolutivos em diferentes ambientes, que esses estudos ainda poderão contribuir para um maior entendimento da fisiologia microbiana e também para a descoberta de novas estratégias de controle de micro-organismos, também aprimorar as atividades humanas que têm como base o uso desses micro-organismos resistentes.